Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para os irmãos em Cristo que nos seguem e para você que vez por outra assiste nossos vídeos. Muito obrigado, que Deus te abençoe mais e mais por assistir, por dividir uma partícula daquilo que Deus nos fala com vocês, né? Sabemos que nosso canal ele fala sobre particularidades, sobre informações, mas exclusivamente será sobre a palavra de Deus. E neste momento, neste vídeo, eu quero falar com os irmãos sobre a questão das polêmicas que envolvem o dia de finado, né? Baseado em Mateus, na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 8, versículo 21, que diz assim: E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Existem algumas pessoas mal informadas que fazem uma radicalização muito grande sobre esse versículo e termina criando transtornos com pessoas que não são crentes, com pessoas que têm seus costumes que ainda não são cristãos, que são pseudos cristãos, e aqueles cristãos protestantes, muitas das vezes radicais, que fazem essa questão e esse embate, e isso gera uma desinformação, gera críticas e gera desentendimento. Isso não é bom. O apóstolo Paulo disse que nós fugíssemos desse tipo de coisa. Então, baseado na questão do dia de finados, nós sabemos sim que a questão do dia de finados, de adoração dos mortos, são uma questão antiga e que vem, a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre todos os tipos de idolatria, mas olhando com viés histórico, nós podemos analisar os povos celtas, que os estudiosos mostram como que eles sejam os primeiros povos que fizeram essas adorações aos mortos, né? Os celtas eram um povo lá da Europa e essas pessoas eles adoravam seus deuses e eles cultuavam os mortos. Adoravam também a natureza, a questão da mãe natureza, a natureza, os druidas com todos os seus elementos, eles faziam essa adoração e também faziam sacrifícios nesse dia dos finados propriamente dito. A igreja romana também, a igreja romana não, o Império Romano, antes de institucionalizar a igreja romana, os romanos eles também faziam a adoração dos seus mortos. Eles divinizavam, eles transformavam os seus mortos em deuses e dentro das suas casas eles faziam também os seus cerimoniais com os seus mortos e que eles tinham essa questão de divinizar, transformavam eles em pseudo-santos e eternizavam eles com essa questão, pois eles acreditavam numa vida após a morte, uma vida errada, mas eles acreditavam numa vida após a morte. Então, trazendo tudo isso, a igreja católica apostólica romana ela se institucionaliza em Roma e após isso ela pega muitas coisas que na verdade eram do antigo costume e começa a trazer ao lume da palavra, de uma palavra feita equivocada e trazendo isso para as pessoas, né? E onde nós queremos chegar com isso? Que o Brasil, por ele ser um país católico de tradição, foi porque os portugueses eles eram católicos, eles fizeram o descobrimento do Brasil e trouxeram para cá toda a cultura, toda a religiosidade e os costumes romanos. Então, para você tirar isso, para você mostrar isso para as pessoas, isso aí se torna uma coisa de muito, muito, muito tempo e que as pessoas realmente se libertem desse tipo de coisa. Porém, nós também sabemos que se formos analisarmos pelo viés bíblico, nós entendemos que não podemos ser agressivos nem radicais nesse sentido. Sobre a questão do dia de finado, sobre a questão de visitar túmulos, sobre essa questão de cuidar daqueles entes, dos restos mortais, dos entes queridos. Isso é uma questão de uma responsabilidade social, isso é uma questão de que você tem uma responsabilidade diante da sociedade de fazer isso e que você tem que cuidar, né? Trazendo para o nosso ponto do judaísmo. Se formos analisar a Bíblia, nós entendemos que Abraão, o próprio Abraão, fez um túmulo para sua esposa Sara. Entendemos que José, lá no Egito, ele pediu que tirasse os restos mortais dele de lá quando o povo saísse. Então, existia também um cuidado com os judeus a respeito dos seus restos mortais e um cuidado a respeito daquilo que era santificado, que era o corpo. Os judeus entendiam que o corpo foi Deus que deu, e sendo o corpo Deus que deu, existia um certo cuidado. Uns acreditavam na vida após a morte e outros não. Porém, nós entendemos que eles tinham um cuidado, eles tinham um respeito, e
A questão da festa dessa tradição do Dia dos Finados, cada país tem o seu. Já no México existe a festa dos mortos. E lá eles festejam com maneiras realmente que escandalizam, com caveiras, com coisas demoníacas. E eles comemoram isso porque existe uma tradição neles já. E eles fazem isso com uma naturalidade muito grande. Então, para nós que somos cristãos, nós temos que entender essas situações para que possamos pregar a palavra de Deus e tirar as pessoas daquele falso engano. Mas os judeus eles tinham uma responsabilidade muito grande com a questão do sepultamento. Os judeus eles tinham um cerimonial com a questão do sepultamento e eles tudo faziam isso. Então, no judaísmo hoje eles não trazem flores para os mortos. Eles fazem todo o cerimonial conforme o Antigo Testamento e eles levam nesse dia de fazer a visita nos túmulos, eles levam uma pedra, porque eles dizem que a pedra não murcha e a flor ela murcha. Então, eles fazem, sim, os judeus, eles fazem sim uma visita aos túmulos dos seus mortos, mas não é nessa data que nós fazemos. Então, o que eu quero trazer para nós que somos cristãos é que existe sim uma responsabilidade nossa de cristãos a respeito dos mortos, dos restos mortais daqueles que estão enterrados do nosso ente querido. E que se você não quer fazer isso nessa data, pela questão da idolatria, você tem que fazer isso em outro momento, mas você não vai deixar um túmulo de um ente querido lá jogado às traças, você vai ter que cuidar, e isso não é idolatria. Agora o que acontece é que, muitas das vezes, esses períodos que são esses feriados, é o único período em que muitas das vezes o crente tem de fazer isso. Existe uma data estipulada também no cemitério, para que seja feito todo esse trabalho, e isso não quer dizer que o cristão é idólatra. Porque ele teve que enterrar o seu pai, sua mãe, o seu ente querido. E ele enterrando ele tem uma responsabilidade. Existe uma questão jurídica e tudo mais que nos dá essa responsabilidade. E quando Jesus Cristo falou aqui a respeito desse jovem, dessa pessoa que queria o seguir, ele não mandou deixar o corpo dele para lá. É que essa pessoa ela tinha um pai moribundo, um ancião moribundo dentro de sua casa e que ele estava prestes a morrer. E ele tinha que fazer um cerimonial, ele tinha que estar lá presente. Ele não podia estar fora de casa quando isso acontecesse. Mas Jesus Cristo disse, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Por quê? Porque os mortos espirituais já estavam mortos. E ele estava saindo de uma vida de morte para uma vida plena em Jesus Cristo. Então, a palavra é essa e espero que tenha esclarecido alguma coisa para você a respeito dessa questão. Então, se hoje você é o único dia que você tem para fazer isso, vá, mas você, se tiver outro dia, também vá, que fica melhor. Mas se você só tem esse dia, a sua responsabilidade é sua e você tem que fazer, você tem que cuidar, tem que zelar, você tem os impostos para pagar, sobre todas essas coisas, tá bom? Fica com Deus, um beijo no coração de vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Um abraço para todos vocês.